Olá! Interestelar ensinou aos espectadores que a ficção científica pode ser não apenas espetacular, mas também abordar temas pessoais, questões ambientais e nosso lugar na natureza. Os criadores deste filme também tentaram abordar uma história épica, através da qual os próprios personagens serão revelados. Vamos ver se eles conseguiram realizar o que planejaram. O filme nos leva à Terra do futuro. Há 3 anos, um vírus apareceu em nosso planeta e começou a exterminar sistematicamente todas as formas de vida vegetal. Os produtos infectados causam doenças graves e a humanidade está passando por seu declínio. O nível de oxigênio na Terra está diminuindo porque as florestas não conseguem repor sua falta a tempo. Em breve, não haverá mais ar para respirar. Além disso, o planeta começou a ser atingido por catástrofes decorrentes das mudanças na composição da atmosfera. Cientistas de todo o mundo estão lutando para criar uma vacina, mas tudo é em vão. Portanto, a humanidade escolhe outro caminho: fugir para outro planeta. O audacioso projeto é proposto por um explorador chamado Steve Ross. O projeto de realocação é baseado no uso de artefatos antigos descobertos 8 anos antes do início da pandemia. Steve Ross fala sobre isso em uma reunião. O primeiro deles possibilitou os saltos de dobra através do espaço. O segundo artefato, em forma de uma esfera, destina-se a criar condições de vida confortáveis para a humanidade em um planeta adequado para isso. Segundo os pesquisadores, foi essa coisa que deu origem à Terra como a conhecemos há 4 bilhões de anos. Os artefatos foram deixados por uma misteriosa inteligência estelar, e as pessoas receberam uma mensagem. Exatamente no momento em que era tão necessária, os humanos criaram réplicas precisas dos artefatos, copiando suas características e propriedades. Com base nos dados obtidos, eles construíram uma nave espacial não tripulada intergaláctica e, com sua ajuda, encontraram um planeta adequado para a vida no sistema TESS. The unmanned vehicle completed a jump to the solar system TESS and returned with information and samples that confirmed our theories. Anos de estudo das descobertas misteriosas dos arqueólogos permitiram que os cientistas da Terra entendessem como controlá-las usando uma linguagem especial. Os comandos são inseridos por padrão em um tablet especial. This pattern gave the initial command. Quando o cientista passa o dedo por um labirinto especial, a esfera emite uma coluna de luz. Segundo o pesquisador, a mesma coisa aconteceu há 4 bilhões de anos. De acordo com ele, a esfera começa a acumular elementos químicos e, assim, criar vida. Now we know life on Earth was created by this machine. Após a demonstração das capacidades da esfera geradora de vida, Steve decide apresentar a equipe que terá de voar ao sistema TESS e salvar a todos. A equipe inclui Dr. Peter Lehman, especialista no motor de dobra, Leona Redwood, desenvolvedora do programa de terraformação, e os astronautas liderados pelo experiente Ryan Connell. Eles devem levar a esfera para um planeta adequado para a formação de uma nova vida. Steve se dirige à plataforma de lançamento da nave espacial intergaláctica e lembra do tempo que passou com sua namorada. Mas seu olhar está voltado para a nave e expressa determinação. Ross se move em direção à nave, enquanto sua amada tenta chegar à plataforma de lançamento com todas as forças. Mas os motores não conhecem sentimentos, levando em seguida a equipe em direção a novas conquistas. A moça para e, com lágrimas nos olhos, observa seu amado partindo para longe. A nave se prepara para o salto no espaço. Os cientistas estão ocupados em torno do estranho motor, semelhante a um novelo de serpentes biomecânicas. Durante o trajeto, eles especulam sobre o que aconteceu com os criadores dessas tecnologias surpreendentes e propõem a teoria de que poderia ser uma civilização em declínio. Neste momento, uma estranha fuligem preta aparece na esfera de terraformação, que parece estar viva, mas ninguém percebe isso. Citando o pioneiro lunar Neil Armstrong, a tripulação se prepara para o salto de dobra. Todos se acomodam em seus lugares e discutem suas preocupações, mas concordam que tudo ficará bem. Há quem reze e há quem tente se concentrar em um cubo mágico, enquanto Steve coloca sua música favorita. A tripulação ajusta as configurações necessárias, insere as coordenadas, anuncia o comando lançamento e a nave parte rumo ao desconhecido. Mas os exploradores não estão destinados a ver seu novo lar.
A estranha substância estava pronta para saltar e decidiu que não estava muito satisfeita com o voo em direção ao sistema TESS. A criatura predatória tem seus próprios planos. Todos os displays da nave mostram uma falha crítica e os exploradores perdem a consciência. O portal libera a nave e todos gradualmente se recuperam da poderosa sobrecarga. Os sistemas de navegação indicam que o salto os levou para um lugar completamente diferente do planejado inicialmente. Steve considera que é culpa de Peter, o membro da tripulação responsável pelo motor. No entanto, Peter rebate dizendo que fez tudo de acordo com as instruções. A resposta não agrada a Ross, que afasta seu companheiro do trabalho e o envia para seus aposentos para que ele pense sobre seu comportamento. Permission to check the engine. No. You're relieved of your duties. Stay in your bunk until I say otherwise. Como isso pode ajudar não está claro, mas como comandante da missão, Steve acredita que a punição é a melhor solução. Peter obedece e sai. Ross é mostrado sentindo falta de sua amada, que ficou na Terra. O pesquisador claramente tem problemas com a física, pois em suas lembranças decide romantizar com algumas bobagens inventadas sobre a equação de Dirac. O cientista, com uma expressão séria, fala sobre como a equação descreve como duas partículas se unem para sempre e se sentem uma outra a qualquer distância. É bem possível que Paul Dirac tenha revirado em seu túmulo depois que essas palavras tenham sido a causa dos cataclismos na Terra. Mas o mais importante é que a moça está impressionada. As lembranças cessam. O pesquisador é mostrado em um tipo de caverna, inserindo um padrão em seu tablet. Mas algo claramente está errado, pois as luzes estão piscando. Enquanto isso, na nave, a equipe tenta em vão encontrar uma saída para a situação difícil, mas percebe que a missão está em perigo. O piloto-chefe informa que o espaço quadridimensional e um estranho eixo de coordenadas são os culpados, levando a nave para um ponto desconhecido do universo. Peter, entretanto, decide desobedecer às ordens e desliga a câmera de vigilância. A equipe da ponte é alertada sobre a abertura inesperada de uma das câmeras de descompressão da nave. Os pesquisadores tentam entrar em contato com essa parte da nave, mas sem sucesso. O sistema de alerta avisa sobre a aproximação iminente com um objeto desconhecido. O receio é evidente nos rostos da tripulação. Medo pela humanidade, por suas vidas e pelo futuro da missão. De repente, o corpo congelado do chefe dos motores bate no para-brisa da nave. Leona se assusta e começa a chorar. O resto da tripulação tenta acalmá-la. Um dos membros da missão observa que Peter desobedeceu a Steve e foi em direção ao motor, o que causou sua morte prematura. Em sua opinião, Peter se matou quando percebeu o que havia feito e colocou a missão em perigo. Leona diz que o conhecia bem e que eles trabalharam juntos. Seu companheiro certamente não teria feito isso, pois era obstinado e gostava de desafios. Steve grita com Leona e diz que a preocupação deveria ser com o fato de a humanidade estar mais perto do fim, não com a morte de Peter. A nave espacial continua à deriva e David conta a história de como decidiu embarcar na missão para fazer algo útil para salvar a humanidade após a perda de sua filha. Mas agora ele se sente ainda mais inútil do que em seu próprio planeta. Ross o tranquiliza e diz que eles encontrarão uma saída. Steve pergunta ao piloto-chefe, Richard, se há algum progresso na restauração de sua navegação. Richard responde que não, mas Ross não procura caminhos fáceis, então solicita os dados da sonda sobre o planeta mais próximo da nave. E quando foi que conseguiram enviá-la? Os dados acabam de chegar e indicam que o planeta é potencialmente até melhor do que aquele para o qual eles estavam originalmente indo. O comandante da missão fica animado com a ideia de pousar lá e ajustar um pouco os planos. Parece-lhe que o próprio curso da situação os levou a uma nova opção para um lar. Ele até observa que teria escolhido esse planeta se tivesse a escolha entre ele e o inicial. Steve não está muito preocupado com o fato de a Terra 2.0, no sistema TESS, ter sido testada e pesquisada por meio de uma sonda não tripulada durante 8 anos, enquanto ele está vendo esse planeta pela primeira vez e acabou de receber os dados da sonda. Richard observa isso de forma razoável, mas Steve não dá ouvidos e apresenta seu plano. Not a great plan. Ele decide que é preciso pousar e terraformar esse planeta. O astronauta-chefe da missão, Ryan, contesta que não deveriam fazer isso. Richard concorda com ele. Ele diz que a atmosfera é instável e podem surgir problemas durante o pouso. Mas Ross já decidiu tudo por todos, e seu poder é suficiente para realizar o plano. Undocking sequence initiated.
Richard permanece na nave enquanto os outros membros da tripulação embarcam em uma pequena cápsula de transporte e partem em direção às tempestades hostis do novo planeta. A entrada na atmosfera e o subsequente pouso não saem como planejado. Poucos minutos antes, Richard relatou que as condições climáticas eram favoráveis, mas agora ele informa que ventos fortes de 40 metros por segundo darão as boas-vindas calorosas aos seus camaradas. Colidindo com as rochas, a nave faz um pouso forçado, mas antes disso, outra lembrança vem à tona, em que Steve faz as pazes com sua amada, dando-lhe a esfera de que ela não gosta. Aparentemente por sentir ciúmes dela com Ross, ele decide que a melhor maneira de resolver os problemas é presenteá-la com uma pulseira feita da liga extremamente rara encontrada em um dos artefatos. The sphere is our salvation, and you are mine. Nesse momento, Richard informa aos que pousaram que o módulo, que primeiro quase incendiou e depois atingiu as rochas, ainda está praticamente intacto, mas eles não têm mais combustível. Em resposta aos clamores de frustração, Steve diz que eles não têm motivos para voltar à nave nos próximos 4 anos. Eles precisam instalar a esfera e fazer com que ela funcione. Essa é a tarefa número 1. Os membros da expedição observam que o vento os levou para longe do ponto de pouso e que não há condições adequadas para ativar o artefato. Ross decide levar a esfera para a caverna mais próxima e ativá-la lá. A equipe obedientemente pega a esfera branca e desembarca. No entanto, uma gosma estranha, obviamente de origem alienígena, escorre do módulo. A tripulação, com gorros, carrega a esfera para dentro da caverna. O traje deles é complementado por gorros estilosos. E estão certos, para que usariam capacetes em um planeta desconhecido? Ao proferir um discurso emocionante, observando que o planeta supera todas as expectativas, Steve comanda o início da operação de implantação do artefato. Ao mesmo tempo, Richard nota a substância viscosa que suja as paredes e o chão da nave principal. A esfera se abre. Um feixe de energia se projeta para o céu, mas o piloto ordena um retorno urgente à base. Quando todos os membros da tripulação estão a bordo da nave de transporte, Ryan declara estado de emergência após descobrir anomalias nas gravações do sistema de vigilância por vídeo. Acontece que Peter, antes de morrer, estava gravando um vlog desobedecendo uma ordem e se aproximando do motor. Ele estava tentando provar sua inocência. No entanto, a filmagem não correu como planejado quando algo semelhante a uma nuvem maligna saiu da escotilha que protege o motor. Ela matou o especialista em saltos de dobra espacial e lançou o corpo para o espaço, expulsando-o da câmara de descompressão. A equipe, ao analisar o vídeo, determina que a criatura é inteligente e surgiu da esfera. Sem hesitar, os membros da tripulação nomeiam a estranha nuvem de Trojan, porque toda a história lembrou do famoso mito grego do cavalo de madeira. A equipe conclui que a falha na navegação também foi causada pela criatura desconhecida. A tripulação começa a se preocupar com Richard, que ficou sozinho na nave, mas ele os tranquiliza, dizendo que a criatura voou com eles na nave de transporte. Isso não consola muitos pesquisadores, mas felizmente, Richard diz que é possível rastrear os movimentos da criatura pelos radares. Aparentemente, ela decidiu reconfigurar a esfera na caverna e criar condições confortáveis para si mesma, não para os terráqueos. Steve quer voltar à caverna e tentar ajustar as configurações da esfera, mas Ryan diz que a ameaça deve ser eliminada primeiro, e agora ele assumirá o comando da missão. Ele destitui o comandante. Leona tenta defender Steve, mas Ryan reforça sua posição, mencionando que Ross já sabia da anomalia na Terra, mas não disse a ninguém. Em seguida, Richard prova com um vídeo. A verdade é que não está claro como ele apareceu no sistema de vigilância da nave sem conexão com o planeta natal. Steve diz que não há motivo para discutir as anomalias, mas ele está sendo culpado pela morte de Peter. Em seguida, ele se retira para seus aposentos. As lembranças novamente vêm à tona. Desta vez, a ação ocorre na mesma caverna de pesquisa na Terra. O comandante expressa simpatia por David, que perdeu a filha, e se desculpa por não ter podido comparecer ao funeral dela. Ele tenta dissuadir David da missão, mas ele decide ir mesmo assim. O episódio seguinte ocorre novamente na ponte da cápsula de transporte, onde estão Ross e David. Steve convence o companheiro a se juntar a ele em uma expedição não autorizada até a caverna. Ele diz que terão meia hora para escapar antes da chegada de Trojan, e que ele irá ajustar as configurações rapidamente. David, embora com apreensão, aceita o plano. Para isso, Ross usou um truque sujo, comparando a Terra com a filha adoecida do cientista.
Ao entrar na caverna, os exploradores descobrem que a esfera de cura milagrosa não está funcionando como deveria. Ela começou a criar vida muito rapidamente, em vez de apenas preparar as condições para isso. David observa que é melhor não mexer em nada e discutir o plano futuro com os outros membros da equipe, mas Ross ressalta que o tempo está curto, o programa já falhou e é hora de agir. Sob os apelos do colega sobre a aproximação de Trojan, ele tenta inserir o programa e empurra bruscamente David, que decide atirar para o alto para chamar a atenção do colega. Ele então tem uma ideia brilhante: atirar na esfera, pois é a única chance da humanidade sobreviver. Por isso, Steve ameaça matá-lo, mas Trojan entra na caverna e ambos são obrigados a correr para as profundezas de seus sinistros arcos. Depois de esperar na escuridão, Steve e David decidem correr de volta para a cápsula de transporte. O predador alienígena o segue de perto, mas no último momento, bate contra a porta fechada da nave. Antes de deixar o compartimento de entrada, Ross diz que na próxima vez matará David se ele atrapalhar o andamento da missão. O perigo passou, mas em seguida, eles se deparam com Ryan, que não gostou de suas ações desobedientes. Ele repreende Steve, enquanto David sai perturbado e irritado com seu colega. Como argumento final, Ryan acerta Ross no rosto. Logo em seguida, a hermeticidade da nave é comprometida. A criatura alienígena conseguiu entrar. Leona sai de sua cama e se depara com a gosma que está espalhada por toda a nave. Quando a luz vermelha começa a piscar nos corredores escuros, a semelhança com a criação de Ridley Scott se torna muito óbvia. Ripley, Leona, está vestindo uma roupa íntima enquanto percorre os corredores e encontra Frank. Juntos, eles se dirigem ao laboratório. O monstro paralisa os sistemas de suporte à vida e interrompe o suprimento de oxigênio. Respirar se torna mais difícil. De repente, Trojan surge da escuridão e ataca os dois. Frank empurra Leona para fora do laboratório, sacrificando-se. Leona foge para a ponte com o resto da tripulação. Nesse momento, Ryan pega uma arma e acusa Steve mais uma vez de ser o responsável pelo fracasso da missão. Trojan está tentando invadir a nave. Ele já desligou os geradores, interrompendo os sistemas de comunicação e vigilância. Ross encontra o último vídeo gravado da órbita, onde o predador procura uma maneira de entrar na cápsula. Ele o encontra no sistema de resfriamento, onde o revestimento era o mais fino. Steve diz que é preciso restaurar o fornecimento de energia e expulsar Trojan da nave. David acredita que a criatura é inteligente e afirma que executar o plano de Ross seria suicídio. Steve planeja redirecionar toda a energia para o gerador de reserva, que está atualmente mantendo os sistemas de suporte à vida. Mas eles terão que chegar ao compartimento de fusíveis às cegas, pois o invasor alienígena é invisível, só podendo ser detectado pelo seu impacto nos dispositivos elétricos ao redor. Ross se oferece para fazer isso, enquanto Ryan promete ficar na retaguarda. Steve consegue restaurar o fornecimento de energia. A comunicação e a vigilância são restabelecidas. No último momento, Ryan e Ross são salvos por um cabo. A criatura se aproximou, mas a sorte estava do lado do cientista e do astronauta. Steve decide que, já que o monstro interfere fortemente nos dispositivos eletrônicos e os impede de funcionar corretamente, a maneira mais eficaz de lidar com ele será correr como em uma tourada espanhola, quando uma manada de touros é solta na rua e as pessoas fogem dela, deixando-a ainda mais nervosa. Outro plano genial. Not a great plan. Ross coloca todos em suas posições, enquanto ele mesmo se oferece para ser a isca principal, ficando perto da porta central e atraindo a criatura para fora. Ryan assume o primeiro ataque. Ele atrai o alienígena e o prende em um espaço estreito, abrindo caminho para a câmera de descompressão. Leona age em seguida. Ela libera Trojan, abre a câmera e se esconde no compartimento técnico. Steve decide não apenas atrair o monstro, mas também queimá-lo com um motor, escolhendo o momento certo. O motor é ativado com atraso e queima Leona em vez do monstro. Ryan e Steve correm para a câmara de descompressão e a fecham rapidamente, cortando parte do tentáculo de Trojan. Desapontado com essa reviravolta, ele retorna à caverna. David está ferido. Ross e Connell restauram a hermeticidade de seu abrigo e tentam bolar com Richard um plano para reprogramar a esfera e evitar serem pegos pela criatura. Aliás, ela inesperadamente assume a forma do cachorro da Boston Dynamics, ou de uma espécie de minhoca biomecânica composto por um monte de outras minhocas.
Outra lembrança conduz a um laboratório na Terra, onde a namorada de Ross tenta convencê-lo a não voar uma semana antes do início da missão. Ela diz que o cientista nem sequer é um astronauta e que seria mais útil na Terra inventando uma vacina contra o vírus. A moça também revela que está grávida e não quer deixar o futuro pai embarcar em uma missão suicida, mas ele permanece inflexível e parte. I need to save the Earth. Na cápsula de transporte, Steve examina o tentáculo cortado da criatura e procura suas fraquezas. Ele conclui que é um biorobô e diz que é feito dos mesmos materiais da esfera. No sangue de David, ele encontra a chave para a vacina contra o vírus. Aparentemente, quando o monstro o tocou, ele foi infectado pelo vírus e começou a sofrer mutações. Steve diz que David é o verdadeiro herói desta jornada. Ao abrir o tentáculo, ele descobre que a anomalia que ele viu no início na caverna era seu próprio holograma do futuro. Ryan impede Ross de agir e o tranca no laboratório com David para que ele não cause mais problemas. David acusa seu amigo de sempre se importar apenas com sua própria vida e de só querer ser um herói. Em outra lembrança, Ross conta à namorada, momentos antes da partida, que ele deve voar para salvar a todos. Ela tenta mais uma vez dissuadi-lo e o acusa de querer se sacrificar heroicamente. Em um acesso de raiva, ela joga fora a pulseira que o cientista lhe deu. Steve e Richard finalmente percebem o que aconteceu com a nave. Eles não viajaram no espaço, mas no tempo. Ou seja, eles estão presos em um loop temporal. Eles chegam a essa conclusão com a lasca encontrada da pulseira da amada e com a amostra que foi parar com ele no espaço. Como o adorno é feito de uma parte da esfera vital, é possível escrever uma mensagem nele que aparecerá na pulseira no futuro. Esta é uma potencial forma de comunicação para transmitir os dados sobre a bactéria encontrada em David. A chave para a vacina. A esfera também não é tão simples. Ela foi projetada para colonizar a Terra com outras formas de vida, mas falhou, resultando no surgimento dos humanos. Steve grava sua mensagem na pulseira. Ele espera que a moça sinta a falta dele e vá em busca da joia. E quando ela a encontrar, verá a tão desejada fórmula salvadora. Na opinião dele, se isso não acontecer, a humanidade nunca irá existir. A cena seguinte rapidamente mostra a Terra, onde a namorada de Ross está mais irritada com ele do que com saudades. Em seguida, Ryan aparece novamente na cena, pegando alguns explosivos enormes em uma caixa. Ele cortou a comunicação e quer explodir a esfera junto ao alienígena. Richard não pode permitir isso, porque sabe a verdade. Ele liberta Steve, abrindo o laboratório à distância. Steve tenta convencer Ryan de que é melhor explodir a criatura na nave, mas o infectado David intervém na conversa, que acabou de entender como funciona o loop temporal. Ele também percebeu mais uma coisa: sua filha ainda está viva, teoricamente, uma vez que eles estão no passado distante. O cientista enlouquecido atira em Ryan e o mata. Seu próximo alvo é Steve. O cronômetro da bomba começa a contagem regressiva. The Trojan didn't kill me. And it doesn't do anything without a reason. David caminha lentamente pela área e revela suas conjecturas, enquanto caça Ross pelo caminho. David diz que a criatura o escolheu e que a humanidade é um mero acidente. Por isso ele ajudará os alienígenas a colonizarem a Terra com seus semelhantes a ele. Ele também quase perdeu sua forma humana, coberto de feridas. Durante o tiroteio, a criatura se infiltra na cápsula, mas leva um tiro. Na testa? Isso dá tempo para o Steve escapar. Em determinado momento, David o alcança, mas Trojan não poupa ninguém e perfura seu fracassado seguidor com uma enorme ponta afiada. Steve deixa a nave minada no último momento, mas está quase sem ar. Uma explosão ressoa, destruindo a criatura. Richard observa o último sobrevivente, Ross, e diz que ele tem apenas 1 hora de oxigênio. Steve vai até a esfera e a reprograma. Na Terra, começa a chover e a moça encontra a pulseira escondida na folhagem. Ela ativa a esfera que ficou no nosso planeta e inesperadamente se conecta a Steve, que está fazendo o mesmo nesse momento. Como 2 hologramas, eles conversam pela última vez. Ele conta para sua amada sobre o segredo da vacina e pede desculpas por não poder voltar para ela e para o filho. O ar se esgota e Ross morre, dando vida à Terra. As últimas cenas mostram o planeta revivido e a amada de Steve balançando o carrinho com o filho dele. Há uma sensação de que o filme não sabe exatamente o que quer ser. Não é um filme de suspense como Alien, nem uma obra de grande escala e complexidade com múltiplas camadas como Interestelar.
ou mesmo Alien Covenant, uma obra mais recente de Ridley Scott com suas referências bíblicas. Talvez por isso que a atmosfera do filme não pareça coesa e os personagens sejam vivos e críveis. As filmagens do filme duraram apenas 1 mês e meio, e foi construído um modelo em tamanho real da nave espacial e do módulo de transporte, quase como em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Como sempre, procure o título do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, escreva nos comentários quais contradições na trama chamaram mais a sua atenção, ou quem sabe a história como um todo tenha parecido lógica para você? E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para que histórias incríveis sejam lançadas com mais frequência.